Meus queridos amigos e irmãos de fé, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Antes de começar, gostaria de pedir às poderosas vibrações e aos espíritos de luz oriundos de nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo que possam nos acompanhar hoje e sempre, iluminando nossos caminhos, nos livrando da negatividade de espíritos maléficos, nos colocando no caminho do bem e nos dando forças para continuarmos nossa caminhada pela vida terrena, tendo sempre em mente os princípios básicos do Espiritismo, que são caridade e amor ao próximo. Que assim seja. Amém. Então, meu povo, hoje eu vou falar sobre animismo. Animismo é uma coisa muito importante, para não dizer fundamental, no Espiritismo. Tanto na Umbanda quanto no Espiritismo. Na Umbanda, ele se faz mais evidente, ele é mais perceptível. Eu achei, durante a minha pesquisa, dois significados de animismo, né? Um mais sucinto e um outro um pouco mais detalhado, né? Então, o que é o animismo, né? O animismo é um fenômeno, né, comum às duas religiões, ao Espiritismo e à Umbanda. Então, como aqui eu disse, né, que na Umbanda ele é mais perceptível, eu vou tratar sobre o animismo na Umbanda, ok? Então, como eu disse, né, nessas duas definições, vamos a elas. Bom, gente, como vocês podem ver nessa imagem, existem a definição de animismo, né? Uma é uma definição mais sucinta e a outra é uma definição um pouco mais trabalhada. Então, pela definição mais sucinta, um resumo, a definição de animismo, tanto consciente quanto inconsciente, é o conjunto dos fenômenos psíquicos produzidos com a cooperação consciente ou inconsciente dos médiuns em ação, tá? E, numa definição mais elaborada, o animismo é a comunicação da própria alma do médium. Em todas as comunicações mediúnicas é necessário levar em consideração o fator anímico. Todos os médiums possuem problemas anímicos, ou seja, dificuldades provenientes do seu próprio espírito e personalidade. É comum que as anormalidades emocionais ou psicológicas aflorem durante o transe mediúnico. A alma do médium também pode comunicar-se comportando-se como se fosse uma outra entidade espiritual. O animismo também pode ser considerado a influência que a alma do médium exerce sobre as comunicações dos espíritos, né? Então, agora vamos dar seguimento, né, ao vídeo, explicando, detalhando mais essas duas informações, ok? Então, meu povo, dando continuidade à explicação, à definição de animismo, de acordo com aquela imagem, vamos dar continuidade nesse vídeo falando sobre o animismo na Umbanda. Segundo o dicionário, animismo é uma religião primitiva que atribui a uma alma a todos os fenômenos naturais e que procura torná-los propícios através de práticas mágicas, ou seja, aquilo que dá vida aos fenômenos naturais e os torna visíveis nos rituais espíritas. O animismo está presente em todos os rituais de Umbanda. Ele se manifesta nas incorporações de todas as linhas. É a forma como reagimos ao estímulo, ao impulso, né, vibratório causado pela aproximação de uma entidade. É o que faz o médium, por exemplo, se arcar com a chegada de um preto velho, ou ele bater no peito com a proximidade de um caboclo, ou ele crispar as mãos, ou botar as mãos para trás com a proximidade de um Exu, ou ele gargalhar na presença da pombagira. Sem ele, sem o animismo, seria impossível a incorporação,
pois não haveria alma ao fenômeno natural da incorporação mediúnica. Então, o que isso quer dizer? Todo preto velho, ele chega, ele se curva para frente, né, dá aquela risadinha clássica do preto velho, e aí procura o banquinho dele e tal. O caboclo, alguns são mais barulhentos, batem no peito, bradam alto. Já alguns exus são mais calados, né? As pombogiras normalmente são mais escandalhosas, mais esparafatosas, com gargalhadas e tal. Então, o que é o animismo? O animismo, na verdade, ele começa no médium. Né? É como se o médium estivesse preparando o ambiente na matéria para incorporação daquela entidade, daquele espírito. Então, na verdade, é que é um curto período de tempo e que em médios que estão iniciando ou em fase de desenvolvimento, esse animismo é mais visível, é mais perceptível. No médium, com anos e anos de Umbanda, após centenas de incorporações, esse animismo ele vai desaparecendo. Ele não vai desaparecendo nunca, na verdade, né? Perdão. Ele vai ficando imperceptível aos nossos olhos. Então, é fundamental quem começa o trabalho, na verdade, na presença, porque é o seguinte: você evocou uma entidade, você puxou um ponto para aquela entidade, você está atraindo aquela entidade, né? E você vai criar um mecanismo para que ela dê prosseguimento a essa forma que você iniciou, para facilitar como se fosse uma acoplagem pelo perispírito. E aí já falamos isso em outro lugar. Existem dois tipos de animismo. O animismo físico é o mais perceptível, foi esse que eu falei, né? O animismo físico compreende todos os aspectos físicos, incluindo-se risadas, gestos com as mãos, com os pés ou qualquer parte do corpo, trejeitos, expressões faciais, mudança na fala. Então, isso é o animismo físico, né? E o animismo psíquico, ele é um pouco mais complexo e um pouco mais difícil de você detectar, que é o animismo que compreende os aspectos da personalidade, do humor, e ajudam a formar o arquétipo daquela entidade, aproximando-se o mais possível da personalidade desta mesma entidade na encarnação vivida por ela, representada neste ou naquele corpo, que é a chamada roupagem fluídica. Então aqui nós temos no animismo físico o gestual, a gargalhada da pombogira, o curvar do preto velho, que é iniciado pelo médium, né? E depois nós temos o animismo psíquico, que vamos dizer assim, a personalidade daquele espírito, se é um espírito mais sério, né? Se é mais sisudo. No caso, por exemplo, eu posso falar que eu fui durante muitos anos cambono na Umbanda, né? Fui cambono do Exu, que trabalhava com meu pai, o Exu Tata Caveira. É um Exu muito velho, e ele não tem brincadeira, que os Exus fala pouco, fala baixo, não gosta muito de brincar, é mais sisudo, fica mais na dele e tal. E quando eu puxava o ponto de evocação dele, o meu pai, e olha que meu pai, assim, ele tinha um grau de inconsciência, uma incorporação, um grau de inconsciência tão grande, eu acho que se ele fizesse uma faca no peito dele, ele não sentia nada. Tamanha era a inconsciência dele. E ele, não, infelizmente ele não está mais entre nós, né? Mas vamos lá. E ele mudava de início, quando começava o ponto, ele mudava a forma, o rosto mudava. Se ele estivesse conversando com alguém do lado, ou falando com alguém, ou rindo, alguma coisa assim, ele mudava aquela forma. Então, o animismo dele já preparava o ambiente, a matéria, tanto no físico quanto no psíquico, para receber aquela entidade.
Porque se ele estivesse se comportando como um herê, cantou, por exemplo, para o Exu Caveira, como eu falei, é o Tata Caveira que é um Exu muito velho. Se ele começasse a se comportar como um herê, chupando bala ou pulando corda, nunca. Então esse campo é fundamental. O animismo, entenda, gente, eu estou dizendo que a incorporação, o animismo começa no médium, mas não é que o médium esteja mentindo, dando o equê do santo, não. Não confunda isso. É um processo para facilitar a incorporação, a conexão dos dois perispíritos, ok, gente? Então vamos lá. Todo médium, em especial os médios da Umbanda, precisam aprender a conviver com o animismo, desde o início do seu aprendizado. No início, o médium em desenvolvimento começa o seu contato com o animismo imitando gestos gravados em sua memória. Ou, quando isto não acontece, suas reações ou gestos são descoordenados e sem equilíbrio, mas com o passar do tempo, ele vai adquirindo uma personalidade anímica e seus gestos se tornam mais equilibrados e mais coordenados. É nessa fase que a entidade firma com o médium. Você, depois de muito desenvolvimento, você vê que aquele caboclo está firme na cabeça do médium. Quer dizer isso, né? Ou seja, ele assume o seu mental e aí se dá a incorporação. Então, quando está em desenvolvimento, o desenvolvimento é isso. Ficar gravado na memória daquele médium, numa memória até inconsciente, né? Que como é a chegada daquele caboclo? Como é a chegada daquele preto velho, o Exu? No inconsciente, ao escutar aquele ponto, né, a cantiga, para você evocar o espírito, a tua memória espiritual já começa esse processo. Então o gestual do preto velho, o gestual do caboclo, a forma de agir, se mais sério, se mais risonho, se mais sisudo, se mais espalhafatoso, vai ficando na tua memória de acordo com as incorporações que você vai tendo com essa entidade. Da mesma, nesta fase do desenvolvimento, né, que o dirigente, o chefe de terreiro ou a entidade responsável pela casa deve ficar atento para coibir excessos. Isso é muito importante, gente. Olha só, preste atenção. Sim, alguns médiuns se excedem em seu animismo físico, e isto acaba pondo por terra todo o trabalho de desenvolvimento realizado até ali, pois o médium se acostuma com isso e o animismo físico torna-se psíquico e a entidade então se afasta. O médium se vicia daquela forma e passa a trabalhar sem a assistência de um guia, o que é perigoso. Então, isso aí quer dizer o seguinte: o médium passa a fazer um circo tão grande, aquela necessidade de aparecer, vamos dizer assim, que acaba afastando um pouco a entidade. Isso, no início, dificulta esse desenvolvimento. E se isso permanecer ou progredir, se o chefe da casa, no meu caso, por exemplo, o chefe de terreiro ou o caboclo seja dono da casa, não chamar a atenção do médium, ele vai criar uma memória errada. Como se aquela memória espalhafatosa, seja para qualquer tipo de entidade, seja correta. Então, essa entidade vai se afastando, e acaba que o médium fica sozinho. Aquilo que está ali é só o estado anímico dele. Não tem uma entidade por trás. Então, o que o cara está? Ele está sozinho. Não tem nenhum espírito trabalhando com ele, dando segurança, dando firmeza a ele. É a mesma coisa, ele vai para uma guerra, achando que está armado de unhas e dentes, e na verdade não tem nem uma faquinha de plástico na mão. É muito perigoso isso. E a isso sim, cabe ao chefe de terreiro, à entidade que é dona do terreiro, quem faz o desenvolvimento dos médiuns, tomar conta disso. É muito importante o desenvolvimento para que não haja esse problema. Aí olha só, da mesma forma que a falta de animismo também é prejudicial,
pois não dá condições à entidade espiritual de incorporar, porque aquela alma, aquele ambiente compatível com a sua encarnação, não foi criado pelo médium. Por isso, os dirigentes devem incentivar o animismo quando notarem a ausência ou a pouca presença dele, sempre reprimindo excessos, que são gritos extravagantes, gestos exagerados, atitudes corporais intensas ou em demasia. O médium deve entender que isso é para o seu benefício, é para aumentar a potência de sua atuação quando incorporado com o seu guia, pois esta é a finalidade do trabalho do desenvolvimento mediúnico. Cuidado com o excesso, pois sempre será visível aos olhos dos mais experientes a falta de doutrina e ensinamentos que esses médios estão impostos, e isto vai denegrir a imagem e a confiança do público presente no trabalho espiritual que estiver sendo realizado. Você imagina, por exemplo, que você está trabalhando com o caboclo 7 flechas, né? E aí você vai dar uma consulta. Só que o animismo foi tão intenso, foi praticamente um circo, um teatro, né? E você, aquela pessoa que está se consultando contigo, passa a duvidar. Tá, tudo bem, Pombogira fala palavrão, Exu fala palavrão, fala, mas tanto assim, poxa, tá um pouco demais. Isso é o papel do consulente, do cara que vai lá tomar consulta, né? Tá, tudo bem, caboclo brada, bata no peito e tal, mas precisa de um grito tão alto, uns socos tão intensos. Será que isso aí é... Será que tem espírito aí mesmo? Ou isso é um médium dando um show num teatro? Aí você já começa a quebrar uma corrente, uma vibração. Pô, não estou levando fé nesse cara. Esse cara está dando equia no santo. Equia é mentira, tá, gente? Está dando equia no santo. E isso aí, no caso de um médium, pode ser a derrocada desse médium. Porque chega ao ponto que outras pessoas vão percebendo isso e vão evitar. No caso maior ainda, de um zelador de santo, né, se ele não cuidar dessa parte também da incorporação, ele também vai ter esse problema. Aí é uma casa inteira que vem abaixo. Se você não confia no médium X, você vai tomar consulta com o médium Y. Agora, e o dono da casa? E o zelador? Se você não confia nele, que é a base da casa, o alicerce da casa, o que você vai fazer lá? Então, animismo nada mais é que o equilíbrio, né? É você começar um processo de forma que não seja uma palhaçada. É você fazer o gestual, é você iniciar as características da sua entidade, do seu Exu, da sua Pombogira, do seu caboclo, sem excesso, ok? Você, que é médium de um terreiro, deve entender que o animismo é como se você estivesse dirigindo um carro numa estrada sem acostamento, aonde existe um limite à esquerda e um limite à direita. Imagina uma estrada, né, que não tem acostamento, e existe um limite à esquerda ou à direita. Se você ultrapassar esse limite, à esquerda, você vai cair no abismo. Se você passar para cá, você também vai cair. Então, o que ele quer dizer com isso? Se você ultrapassar esse limite, significa que você vai perder o controle do carro e você fatalmente irá sair da pista, né? Um outro exemplo também é o seguinte: todo mundo, num dia de calor, pode tomar uma cerveja, né? Um jantar, um almoço de domingo, tomar 2 cervejinhas em família, não há mal nenhum. Você só não pode tomar uma caixa de cerveja, 2 caixas de cerveja, viver tomando cerveja. Da mesma forma, é um vinho, né? Dizem aí os especialistas que um cálice de vinho todos os dias é ótimo para o coração. Agora, uma garrafa de vinho todos os dias,
prejudica o coração e todo o resto. A mesma coisa o uísque e assim vai. Entendeu, gente? Então, o animismo nada mais é que controlar o animismo, saber até que ponto você está criando um ambiente propício para aquela entidade se incorporar. Ok? Meu povo, então eu espero que vocês tenham entendido. É um assunto meio complicado de se falar, porque a pessoa vai dizer, então se a incorporação acontece no médium, aquele médium pode estar dando aqui, pode estar fingindo. Existe, com certeza. Com certeza existe. Né? Mas é aquele negócio. Você tem que ter na tua consciência que se você foi lá para se consultar com um caboclo de 7 flechas, né? E aquele médium está lá de palhaçada, não tem entidade nenhuma ali, e mesmo assim você está lá se consultando, você pode dizer de uma coisa: o chefe daquele terreiro, o dono daquela casa, pode não ter visto, mas as forças superiores estão vendo sim. As entidades, os orixás, nosso mestre Pai Oxalá, eles estão vendo isso. E às vezes, aquilo que você está falando, aquela consulta que você está tendo, não vai ser atendido de acordo com o seu merecimento, é claro, por aquela entidade, porque não tem entidade nenhuma. Mas por questão de justiça, alguém vai ver o que você está falando, alguma entidade mesmo, e vai te ajudar de uma outra forma. Quanto àquele médium, ele vai pagar. Primeiro, porque ele está usando a Umbanda para aparecer. Né? Segundo, porque ele é como se ele fosse um médico receitando um remédio falsificado. Tá certo? Então, meu povo, esse vídeo fica por aqui. Né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha atingido o objetivo desse e de outros vídeos desse canal, né? Que é levar sempre adiante, espalhando a doutrina entre todos nós. Se possível, dê um like. Né? Você pode também se inscrever no canal, isso é sempre uma motivação para lançarmos outros vídeos. Não se esqueça de clicar no sininho para receber notificações de novos vídeos. Ok, meu povo? Então é isso. Que a luz e a fé de nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo esteja sempre conosco. Amém. Axé.